Vamos lá. Samech Amud Aleph Tashma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, não é isso? Baixo para cima. A gente está vendo o seguinte, a gente falou na Mishnah dois casos. Tinha na Mishnah dois casos. O primeiro é Lishmo versus Lishmo. Alguém fez alguma coisa em nome do Korban Pesach e não em nome do Korban Pesach. E aí tem problema. Quem validou o Korban Pesach. E a segunda é o contrário. Falou, não em nome do Korban Pesach, por exemplo, em nome de Shlamim, em nome de outro Korban. E depois em nome do Korban Pesach. Isso também invalidou. Então a gente falou que Lishmo versus Lishmo. Primeiro caso, que é o caso que foi primeiro em nome do Korban Pesach, e depois sem ser em nome do Korban Pesach. A gente viu que pode ser em dois trabalhos ou em um trabalho. E em um trabalho você só é de acordo com o Rabi Yossi, não é de acordo com o Rabi Meir. Porque o Rabi Yossi fala que até o final do trabalho você tem que ter um pensamento, que o pensamento do final do trabalho pode invalidar. Rabi Meir fala que não, se você começou pensando bem, já valeu. Começou com o kavaná certo, já valeu. Então, primeiro pode ser um trabalho ou dois trabalhos. Agora, para o segundo, a gente está tentando encaixar para dois trabalhos o Shelol Lishma Belishma. Não está conseguindo. Por quê? Porque se você falar que foi sobre dois trabalhos, tá? Ele foi lá e fez a Shchita Lo Lishma. Ele fez uma Shchita, ao invés de fazer a Shchita para o Korban Pesach, ele fez uma Shchita para Shlamim. E no outro trabalho de jogou o sangue, ele fez Lishma. Peraí. Se ele já fez um trabalho Lo Lishma, passou. Não tem o segundo trabalho, já acabou. Você para aqui. Então, como é que pode ser dois trabalhos, Shelol Lishma e Lishma? Como é que a ordem de não Lishma e Lishma pode ser em dois trabalhos separados? Porque se você fez o primeiro trabalho não Lishma, acabou o Korban. Já invalidou. Não adianta você continuar o resto dos trabalhos. Então parece que o quê? Que Shelol Lishma e Lishma precisa ser em um trabalho só. Porque senão você não consegue chegar a ter o Lo Lishma e o Lishma. Porque o segundo trabalho já não vale nada. Tashma leochlav eshelo leochlav kasher. Então vamos falar aqui o seguinte, a pessoa que fez o Korban Pesach, que a gente falou que ele tinha uma particularidade que era só limunuyav, para o grupo que se reuniu antes para fazer aquele Korban Pesach, mas para quem não se reuniu antes do Korban Pesach, não adianta que não pode comer. Então vamos supor que ele fez a shchita do Korban Pesach para aqueles que podem comer e para aqueles que não podem comer. Então ele fez Lishma, ele fez Shelol Lishma e fez Lishma, os dois. Para quem pode e para quem não pode. Ele pensou na hora de escritar nos dois negócios. Kasher, fala Gumará, isso aqui seria Kasher, Eichidami, qual é o caso? E nem bebestei avodot, você falar que são dois avodot, Vedamet Echat Bezekah, Dein Machshavet Ochlim Bezekah, Hava Vadai Echad, quando Beshchitá de Mehania Bei, Machshavet Ochlim Passu, fala Gumará. Se você falar que são dois avodot, dois trabalhos separados, você falar que quando ele está jogando sangue, você pensou em quem vai comer, quando está jogando sangue não come. Então vamos supor que é em uma avodá só, em um trabalho só. Por exemplo, na hora do shchita. Se você falar que ele pensou em fazer a shchita para aquele korban para pessoas que não podem comer, passul. A gente viu na Mishnah que o quê? Se ele pensou em poucos que vão comer o Pesach. Por exemplo, que ele pensou em quem ia comer e quem não ia comer, ele não invalidou o korban, porque ele pensou também em quem ia comer. Era lá avodá errada. O segundo caso de Shelol Lishma e Lishma tem que ser em um trabalho só. O Medecef avodá errada, se o começo é um trabalho só, se o final é um trabalho só, quando se fala Shelol Lishma e Lishma é de um trabalho só, é do mesmo trabalho, então Lishma e Shelol Lishma também tem que ser do mesmo trabalho. E aí não vai ficar mais como Rabi Meir, só como Rabi Yossi. Fala como Midiria, quem falou que isso é prova? A Kedeita, você pode falar cada um, como a gente explicou. Seifa, afinal, fala Shelol Lishma e Lishma tem que ser um trabalho só, tá bom. Vereisha, ou Bavadachada, ou Bestei Avodá, você pode colocar ou em um trabalho só, que vai ser só como Rabi Yossi, não vai ser como Rabi Meir. Ou em dois trabalhos, que pode ser como Rabi Yossi, como Rabi Meir. Não precisa botar o Vereisha necessariamente em um trabalho, só porque a Seifa é um trabalho. Fala Gumará, Ibaleu, perguntaram o seguinte: Pesach Shishchato Bisharemot Shana Lishma, Shelol Lishma, Mal. Fala Gumará, se eles fizeram a Shchita do Korban Pesach antes do dia 14 de Nissan, mas eles fizeram a Shchita pensando em Korban Pesach e pensando no Shlamim, qual o din? Miatei Shelol Lishma, Uma Piklei Midi Lishma,
o machshilei ou não? Pergunta a Gemara, o que eles pensaram Shalom Lishma? Tira o que eles pensaram Lishma. E aí ele vai ser kasher vai ser kasher porque ele teve o pensamento de Lishma também, ou não? Então, que a Ravdim, quando o Ravdim veio, ele falou o seguinte, Amar, Amrita Lishma Takame de Rabirmia. Falaram isso em nome de Rabirmia. Oi, Lishmo Machshiro Bismano, Shelo Lishmo Machshiro Shelo Bismano. Porque aqui não era o tempo de fazer o Korban Pesach, era antes do dia 14 de Nissan. Então ele fez um Korban que ele pensou Shlamim e pensou Korban Pesach. Será que esse Korban vale pelo menos para Shlamim? Uma vez que ele pensou em, pode ser que ele, já que ele pensou em Shlamim, ele invalidou de valer Korban Pesach. Porque o Korban Pesach não estava na época, então talvez valeu para Shlamim. Ele fala o seguinte, Hoi Lishma Machshiro Bismano, fala Ravirmia, uma vez que se você fizer Lechem Pesach, Lechem Korban Pesach, ele marchir, ele fica bom no tempo dele, talvez Shalom Lishmo, quando você pensou em ser Shlamim, Marchiro Shalom Bismano, talvez ele fica bom quando não é o tempo dele. Mas Lishmo Marchiro Bismano, En Motion Midei Shalom Lishmo. Não, mas por outro lado, do mesmo jeito que você pensou Lishma, no tempo de fazer, mas se você pensou Lishma por ser tudo, ele invalida tudo. Então, a Lishma Marchiro Shalom Bismano, En Motion Midei Lishmo Passum. Então tem que ser o contrário também. Se você fez Shalom Lishma, você fez para Shlamim antes do dia 14 de Nissan, mas aí você pensou também em Pesach, aí não vale para Shlamim também. Você olha para o outro lado, e tem que ser Passum. Ve'amali, a Bíblia falou para ele, não. Imamar também Shalom Lishma, Sheken Noheg Bechol Azvachim. Tomar Belishmo, Sheken Eno Noheg Bechol Azvachim, ala Bepesach Milvad. Ele fala o seguinte, se você falou que Shalom Lishma, você fez no Shalom Lishma no tempo dele. Se você começou fazendo Shalom Lishma, no tempo que tem que fazer, não adianta depois você pensar Lishma. Mas assim, Lishma só vale para peça, vale para peça. Então isso que ele vai falar aqui, Sheker Noeg Bechol Azvachim. Isso aqui ele vai ser para todos os Zvachim, para todos os Korbanot, você tem que pelo menos começar, tem que saber qual é o Korban. Mas Lishma... chegar até o final com Lishma, só peça. Não, Lishma Shelo Bismano, uma Lishma que não é no tempo dele, que você não vai conseguir tirar o Shelo Lishma, você pensou depois. Tá, mas isso vale só para Korban peça, vale para todos. Que é? Isso vale para todos, então aqui a gente não... tudo que a gente está falando aqui vale para... Não é porque o peça é diferente dos outros. Qualquer jeito desviou o pensamento. Então, mas a pergunta é se isso vale para todos, ou se no caso só o Korban peça que tem que ficar até o final. E os outros, se você começar e não ficar, também aí vale. E pensa, por ser diferente, então tem que começar e também terminar. Os outros não precisam terminar, que aí vale. Então, essa que é a pergunta, na verdade. Por que então, você está dizendo que o Korban peça é diferente dos outros? Você exige que você tenha pensamento certo até o final. Quando os outros, você exige no início. No meio você desviar, valeu também. Parece o seguinte, o problema é que o Lishma fora do tempo, ele é um psulo, uma invalidez pequena, ele fala aqui. E isso só é em Pesach. Pesach quando você faz em outros dias. Então, o Korban Pesach tem essa particularidade de manter o Lishma depois. Até o final. Aqui ele fala o seguinte, o psul Shelo Lishma em todos os Korbanot. No início ou até o final? Lishma só em Pesach. Você pensar que aquele Korbanot é outra coisa, todos. Você pensou que aquele Korban é outra coisa, invalida qualquer um. Tá. Agora, você não pensar que é Korban, por exemplo, agora a obrigação de você pensar que isso aqui é Korban Pesach, só em Pesach. Então, nos outros você pode fazer o Korban, não pensar nada, por exemplo, e fez e valeu. E em Pesach, se na hora que está fazendo, se você não pensou que é Pesach, aí já não valeu. Mas nos outros Korbanot também tem a mitzvah de você pensar no que é na hora que você começar a fazer. Ou não tem essa mitzvah? Tem.
Começar a Então, terminar, então vale só para todos. começar. A diferença no caso está na ceifa, não está na areixa. A areixa, teoricamente, é igual para todo mundo, para todos os korbanot. A ceifa começa a mudar. Isso. Você, é que ele está falando aqui é o seguinte, você fazer lishma o Pesach fora do tempo dele, é sobra Pesach. Os outros não vão adiantar. E o Pesach tem outro também. Você começar a Shalom Lishma e depois continuar a Lishma, ainda tem uma pergunta se o Lishma acaba com o Lishma ou não. Nos outros não. Se começou a Shalom Lishma, já era. Não, mas eu penso pelo meio também. Começou por. É. Já Lolishma também já foi, já não vale mais. Uma pergunta, Maia Ravealá, qual é a Mascaná? Qual é a conclusão? A Marava falou o seguinte: Pesach Sheshcható Bishar Emot Hashanah, Lishmo Veshalom Lishmo Kasher. Um Pesach que você fez antes do dia 14 de Nissan. E você fez Lishma e Shalom Lishma. De Hastamó Lishmo Kai. Porque quando você fez a Shchitá, você estava fazendo Lishma, pensando que lá era Korban Pesach. Vafilo Achit, que Shachit leu. Mesmo assim, quando você fez a Shchitá, Shalom Lishma, depois no meio você começou a pensar, não, para o Korban Pesach, Kasher. Alma Ate Shalom Lishma, Alma Piklei Bide Lishma. Veio uma coisa, um pensamento Lo Lishma, mas mesmo assim ele foi tirado por causa do que ele pensou Lishma. Então, que Shachit Nami Lishmo Veshalom Lishmo, Ate Shalom Lishmo, Alma Piklei Bide Lishmo, pergunta a Gemara. Assim também, quando ele faz o Korban Pesach, Lishma, ele faz o Korban falando que é um Korban Pesach, Shalom Lishma, depois ele pensa Lo Lishma, vem o Shalom Lishma depois e acaba com Lishma. Então, de acordo com o Rava, parece o quê? Que depende mais do final da sua Machshavá, depende mais do final do que você pensa. Se você começou o Shalom Lishma, depois o Lishma, Kasher. E se fosse ao contrário, parece que não. Amale Ravada Barava Lerava, valor Ravada Barava para Rava, Dilma Shani Eicha de Amar Meicha de Lo Amar. Talvez é diferente o lugar que você falou Beferush, que você falou no começo, que você está fazendo Lishma, do lugar que você não falou nada. De Haleochlav, Shalaleochlav, Kasher, porque quando a gente faz para quem vai comer, para quem não vai comer, você pensou em quem vai comer, e pensou em quem não vai comer também. Ele fala que está Kasher. Mas se você pensar só em quem não vai comer e não pensar em quem vai comer também, é Passul. Veamai, porque Hastama Leochlav cai. Se você faz sem falar nada, sem pensar nada, é lógico que você está pensando para quem? A princípio, o normal seria você pensar para quem vai comer. Então, talvez no nosso caso também, se não falar nada, vai pensar para Korban Pesach. Então, talvez aqui o problema é só quando ele falou, ela Shaneicha de Amar, Meicha de Lo Amar. Então, tem que ser diferente o caso que ele falou, ou que ele não falou. Se ele não falar nada, todo mundo vai achar que é o quê? Inclusive, ele vai pensar o quê? Korban Pesach. Porque acabaram de falar para ele Korban Pesach. Agora, se ele falar, aí que tem que ser diferente. Isso que ela falou na Vada Barava para Rava. Então aqui também é diferente do que ele falou ou que ele não falou. Do mesmo jeito que lá, quando ele faz o Shkita, para quem ele está fazendo o Shkita, é diferente se ele falou ou não falou. Porque se ele não falou nada, lógico que ele está fazendo o Shkita para quem vai comer. Então aqui também, se ele não falou nada, lógico que ele está fazendo o Shkita para Korban Pesach. Está fazendo Lishma. A Malei, Rava respondeu para ele, me diria, de onde se aprova? Bishlema, Hatam Kama de Lo Akarne Bishkita, está me vadar Lishmokai. Tá bom? Tem todo o tempo que ele não fez o Korban Pesach. Não, e pensando em outra coisa na Shkita, lógico que ele está fazendo o que ele chama Korban Pesach. Ela acha, mas aqui que ele está falando do caso que se é para quem vai comer ou não é para quem vai comer. Se é para aqueles que se reuniram para comer ou não, está melhor Clavkai, Dilma, Mimshechianei, Veate Achrine Mimine Lavei. Talvez, fala Gumara, quem falou que Minastama ele está pensando em quem vai comer? Talvez o que esses que se reuniram para comer o Korban já saíram e vieram outros para comer esse Korban no lugar. Que venderam o Korban para outras pessoas, talvez. Ditando, como falando na Mishnah, Nimninu Moshchinet Enehem Menu Ad Shechet, que as pessoas podem se juntar no Korban Pesach até que faz a Shchitá.
Então até que ele faz a escritar, ó, esse Corban Pessah é nosso aqui, nós três. Aí depois vem outro se juntam, mas ele faz a escritar. E talvez ele nem saiba. Então como é que você fala que se ele não falar nada, Minastam, para quem vai comer, não? Então talvez não é igual a escritar. Não é igual o pensamento Lishma para ser Corban Pessah. Se ele não falar nada, é lógico que Minastam está com Corban Pessah. Não, ele tem que falar para quem é. Então, essa pergunta de Ravá, da Baraba para Rava, não ficou boa. E vai ler, a gente pergunta, Pesach Eshkato Bishari Moshana Bishnu Bialim, Mal, Pesach que foi feito a escrita antes de 14 de Nissan, que ele pensou, Bishnu Bialim, que ele mudou os donos, ele pensou em outros donos, qual din? Bishnu Bialim que Bishnu Kodesh Damei, o Machshir Lei, Olo. O Shinui Be'alim, ele ter pensado em outros donos, é igual ter pensado nisso aqui em outro Korban. E se foi antes do 14 de Nissan, ele está kasher ou não? Porque se ele pensou em Korban Pesach, em Korban Shlamim, que não, fora do tempo, uma vez que ele pensou em Korban Pesach, também no final a gente viu que é kasher. Então aqui também é a mesma coisa ou não? Que ele pensou nos dois, em quem era dono e quem não era dono. Amaravav Ravava Amrita Lishmata Kamei Derava Hoile Veshinui Kodesh Posuló Bismanó, Veshinui Bealim Posuló Bismanó. Então falou para Ravava o seguinte: eu falei essa seguinte explicação na frente de Rava. Uma vez que, se você mudar o Korban no tempo dele, você pegou lá dia 14 de Nissan e pensou que isso aqui não é Korban Pesach, é outro Korban, isso aqui invalida. E assim também você mudar Mashinui Kodesh Posuló Bismanó, Machshir Achar Zmanó. É do mesmo jeito que ele falou o seguinte: os dois, se for em 14 de Nissan, ele invalida. Tanto faz se você pensou no Korban errado que está fazendo, ou você pensou as pessoas erradas que vão comer. Agora, do mesmo jeito que também, Shinui Kodesh, se passou Bismanó, Machshir Achar Zmanó, do mesmo jeito que o Korban pensa que foi feito a escrita no dia 14 de Nissan, que foi pensado para Shlamim, ele é inválido. Mas se ele foi feito isso antes de 14 de Nissan, então pelo menos ele é válido para Shlamim. Porque antes de 14 de Nissan... Mesmo que a pessoa não pensou? O quê? Mesmo que a pessoa não pensou, Lishma, Lishlamim? Não, uma vez que ele pensou em Shlamim e pensou depois em Pesach, Valeu como Shlamim. valeu como Shlamim. Então assim também, Afshnu Be'alim, Shepasur Bismanó, Machshir Achar Zmanó. Então fala Gomorá, assim também. Do mesmo jeito que isso aqui é diferente no 14 de Nissan, no tempo dele, você mudar os donos também vai ser diferente do tempo ou não no tempo. Quando não está no tempo, mudar o dono também não é tão grave igual o outro. E Rava falou para ele: não usa essa lógica. E Mamar de Veshinui Kodesh chegando para o Suló Begufo, Veshinó Be'arba Avodot. Se você quiser falando sobre qual é o Korban, que ele é um invalidez no próprio corpo do Korban, e você tem que pensar em todas as 4 Avodot, tanto na Shritá, depois em todas você trazer o sangue, tudo você tem que pegar o sangue, tudo tem que pensar para que é aquele Korban. Veshno le'achar midah, veshno betzibur kebe'achid. E também depois que a pessoa morreu, mas antes ele falou que isso aqui vai ser um Korban, ele pegou um animal dele e falou que isso aqui é um Korban, mesmo depois que ele morreu tem que trazer esse Korban, e não só isso aqui tanto para Korban de Tzibur, tanto para Korban de todo mundo, quanto para Korban em particular. Então você vai querer aprender disso aqui dos Korbanot para tomar Beshunim Be'alim sobre os donos do Korban Pesach, que o quê? Dentro do Suló Bagufo, você não está invalidando o Korban próprio, você está invalidando quem vai comer e tal. Vendo o Be'arbavadot também não tem que pensar isso nas quatro trabalhos. Só quando você vai jogar o sangue você tem que pensar sobre de quem é esse Korban. Vendo a Harmitai, se a pessoa morrer, não mais faz parte de quem vai comer do negócio do Korban. Vendo o meu Tzibur, que Be'achid não é de todos os Tzibur que Be'achid, não é dos Korbanot públicos, Korbanot particulares. São só os Korbanot particulares. Então como é que você vai querer aprender uma coisa para outra? Ve'afalgav de tarde lavdavka, tarde mihadavka. E mesmo que 2 das 4 coisas eles não é iguais, mesmo assim tem 2
mesmo que de tudo que ele falou aqui, tem coisas que são parecidas, coisas que não são parecidas, mesmo assim, já que tem coisas que não são parecidas do nome do Corban para os donos do Corbanot, então você não pode aprender uma coisa da outra. Demais, na Shinui Be'alim de lo have psuló begufo. Qual a diferença? O Shinui Be'alim não traz a invalidez para o corpo do Corban. Qual a diferença? Traz a invalidez de qualquer maneira. De psuló machshava be'almai, Shinui kodesh também psuló machshava be'almai. Você está falando que quando você pensa, quando você está jogando sangue, você pensa que esse corban é de 6 pessoas, é só desses 3, ou você pensa que esse corban é desses 2 pessoas, não é dos outros 3, ele acaba com o corban, ele invalida o corban. Assim também, se você pensar alguma coisa que esse corban é... Isso já o Cohen pensa. O Cohen. Ele vai jogar. Se ele pensar que isso aqui do Shlamim jogou do corban, pensa que também não valeu. Vetu, Hade Amar, Shinui Be'alim, Enole Acharmitah. Isso que ele falou que Shinui Be'alim não adianta depois que se o cara morreu. Rav Pinchas berei de Ravid de Amar e Shinui Be'alim. Isso não é todo mundo concorda. Rav Pinchas berei de Ravam, ele acha que mesmo depois que ele morreu você tem problema de fazer Shinui Be'alim. Quer dizer, essa pessoa que ele se juntou para comer aquele Corban Pesach, se essa pessoa morreu e você não contou ele depois, quer dizer, se a pessoa morreu mesmo assim ele tem a obrigação de trazer aquele Corban Pesach por aquela pessoa também. Ele fala aqui o que nas notes. Porque o herdeiro dele, ele fica no lugar dele como dono daquele corban também. Então ele tem com quem trazer. Então não é de acordo com todo mundo que aquele corban fica, que ele perde um dono. Mesmo assim, duas coisas eles são bem diferentes de um para outro, que um tem que pensar em um trabalho só e outro tem que pensar nos 4 trabalhos. E isso é uma das coisas. E tem diferença também se foi no tempo dele ou se não foi no tempo dele. Ela amarava, falava, Pesach sheshchato b'shar emot shana b'shinui be'alim, nasce kemi she'en lo be'alim bizmano upasur. Pesach que foi feito a shchitá. Essa é a conclusão. Pesach que foi feito a shchitá nele em outros dias do ano, quer dizer, não foi na véspera de Pesach, não foi no dia 14 de Nissan. E trocaram os donos deles. Isso aqui é feito como se fosse no tempo dele, 14 de Nissan, sem dono, e está passou. Como se você fizer um Corban Pesach na véspera de Pesach, 14 de Nissan, sem dono, ele é passou. Você tem que saber quem são os donos. Isso é uma das coisas, das particularidades do Corban Pesach. Você tem que se reunir quem são os donos do Corban antes de fazer o Corban. Então o Pesach foi feito antes do tempo. Mudando os donos, que quando pensou que eram esses dois, devem ser esses dois, é como se não tivesse dono no tempo dele, e está passou. Agora, estamos parados.